Em Atos 7, Estevão contou a história do Antigo Testamento e como tudo levou para culminar com o Messias. Se vamos defender nossa fé, nós também precisamos conhecer os tempos e os lugares do Antigo Testamento. Então, o propósito desse vídeo é de dar uma visão geral dos tempos e lugares dos eventos no Antigo Testamento. Primeiro, vamos falar sobre os períodos de tempo que englobam a história do Antigo Testamento. São 10 períodos. Primeiro período, da criação até a família de Abraão chegar no Egito. Nesse período, Deus criou o mundo e formou os seres humanos à imagem dele. Vemos a primeira família, o primeiro assassinato, o dilúvio e a Torre de Babel. Esse período mostra a vida de Abraão, o pai da fé, sua linhagem, Isaac, Jacó, José, de quem viria o Messias, muitos anos depois. O segundo período, o Egito e o Êxodo. Os descendentes de Abraão chegaram a morar no Egito, sofreram maltratamento, opressão e escravidão. Deus chama Moisés a salvar seu povo e liderar os hebreus no êxodo do Egito. Terceiro período. Os hebreus saíram do Egito, vaguearam no deserto, receberam a lei nos livros de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, finalmente entraram na terra prometida, no livro de Josué, e foram governados pelos juízes, no livro de Juízes. No final desse período, pediram um rei. No quarto período, no tempo do Reino Unido, vemos os reinados de Saul, Davi e Salomão. Muita literatura foi escrita nessa época, como 1º e 2º de Samuel, vários salmos, muitos provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Quinto período. Depois de Salomão, o reino se dividiu e Roboão começou a reinar em Jerusalém sobre as tribos de Judá e Benjamim. E Jeroboão reina sobre Israel, as 10 tribos. Nessa época, Deus manda vários profetas para chamar o povo a voltarem-se novamente para Deus. Profetas como Isaías, Osaías, Joel, Amós, Micaías e Jonás. Sexto período. Os assírios levaram o povo do norte de Israel para o cativeiro. Eles desceram para Jerusalém, no sul do país, e ameaçaram a cidade. Mas Ezequias orou e Deus protegeu a cidade. Judá ficou sozinha. Mais tarde, os babilônios superaram os assírios. Sétimo período. Nesse período, os babilônios derrotaram os assírios, depois os egípcios e depois atacaram Jerusalém, deportaram os judeus e destruíram a cidade de Jerusalém. No oitavo período, a Babilônia caiu diante dos persas, e estes reverteram a política de deportar os judeus e os enviaram de volta à sua terra natal. O templo foi construído. Esdras e Neemias voltaram e ajudaram o povo a reconstruí-lo. Também as escrituras são concluídas no final desse período, por volta de 400 anos antes de Cristo. Nos últimos 2 períodos são os acontecimentos entre o fim do Antigo Testamento e o início do Novo. No período grego, Alexandre o Grande ascende ao poder e conquista a maior parte do mundo conhecido. Também nesses anos, os judeus começaram a usar sinagogas e nasceu o grupo dos fariseus. 10º período. O período romano tem início em 63 a.C., quando os romanos conquistaram a Síria dos gregos. Este período dura até os tempos do Novo Testamento. Aqui vemos uma lista de datas importantes do Antigo Testamento. São as datas que dão início
aos períodos. Agora, eu quero falar do mapa. É muito importante ter uma noção da geografia do Antigo Testamento para localizar os acontecimentos. Ao conhecer os seguintes 13 locais, você estará melhor preparado para entender a história do Antigo Testamento. Por exemplo, quando você está lendo em Números e a Bíblia fala do Rio Jordão, você terá uma ideia de onde ele fica. Ao conhecer os períodos de tempo e um pouco da geografia, você vai melhorar bastante sua compreensão do Antigo Testamento. Vai construir uma base sólida para a sua fé. E você vai poder contar a história do povo de Deus, do seu início até a vinda do Messias. Obrigado.